Olá meus amigos, olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então desde o início eu quero te pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva aqui no canal e que você deixe nos comentários dicas e sugestões para próximos vídeos. Eu tenho certeza que assim nós seremos mais assertivos aqui no conteúdo e poderemos alcançar ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho, com essa mensagem transformadora que eu tenho certeza que todos nós podemos e temos a chance de colocá-la em prática. Essa é a proposta do Evangelho, não somente ouvirmos a sua mensagem, mas colocarmos em prática. Daí acontece a transformação, a mudança, a salvação e todas as coisas boas que nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito importante, o colocar em prática, que talvez seja a parte mais difícil. Mas vamos hoje conversar a respeito de um texto que tá lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, se não me engano, começa ali a partir do versículo 39, onde em muitas Bíblias o título do texto está Jesus no templo. A gente vai falar a respeito desse texto do Evangelho. Se você parar para ler o texto, você perceberá um dos poucos momentos que a Bíblia fala a respeito da infância de Jesus. A Bíblia fala a respeito do nascimento, depois em Lucas dá um salto para a fase da infância / adolescência de Jesus ali com 12 anos no templo, e os outros evangelhos já pulam logo para a fase adulta. Mas esse texto ele é muito importante porque ele nos conta a história de uma família, a família de Jesus, Maria, José, Jesus, seus irmãos indo ao templo na festa da Páscoa para celebrarem essa festa tão importante. E é muito importante a gente ter em mente, a gente entrar no texto para que a gente viva a história e a gente tenha sentimentos parecidos com o dos envolvidos, dos personagens, não somente no Evangelho, mas num livro, num filme. É muito importante que a gente viva a história, que a gente entre na história, que a gente se coloque no lugar dos personagens, para que a gente possa absorver ao máximo possível daquilo que o texto propõe para a gente. Então eles estavam indo ao templo celebrar, momento de festividade, de alegria, de muita gente envolvida, porque eles iam em caravanas, eles eram de Nazaré, estavam indo a Jerusalém, então iam em caravanas, em família, com amigos, com pessoas próximas, com os vizinhos, e todos ali alegres, festejaram, celebraram a Páscoa e retornaram. Só que no retorno eles esqueceram a pessoa mais importante, que era o menino Jesus. Eles no retorno tiveram esse descuido e acabaram deixando Jesus no templo. Só que a Bíblia faz questão de dizer que Maria e José pensavam que Jesus estava com um dos amigos ou com um dos familiares. E eles seguiram viagem em caminho de um dia, procurando Jesus entre os familiares, procurando Jesus entre as pessoas, mas não puderam encontrá-lo porque Jesus não estava com nenhuma daquelas pessoas. Jesus não estava com nenhum dos amigos nem familiares, mas Jesus havia ficado no templo, havia sido deixado no templo. E como eu disse para você, se coloque no lugar de uma mãe, de um pai que perde uma criança, sem saber onde ela estava, sem saber com quem ela estava, e há 2000 anos atrás, sem qualquer tipo de contato, de comunicação, sem redes sociais, sem celular, sem polícia, sem pessoas para pedir ajuda, como hoje em dia nós temos,
quando algo semelhante acontece, rapidamente a gente divulga, a gente entra em contato com a polícia, com pessoas próximas, e acaba sendo um pouco mais fácil de encontrarmos pelo fato de termos muitos recursos hoje em dia. Mas há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, era muito mais difícil. As coisas eram muito mais difíceis. Não tinha, por exemplo, meios de transporte que pudessem levá-los rapidamente a Jerusalém. Então, se eles foram andando, eles tinham que voltar, retornar andando pelo mesmo caminho, sendo que agora, com a preocupação e a missão de encontrar Jesus, ou de procurar Jesus, para que ele pudesse ser achado, porque eles não sabiam onde ou com quem estava. Então eles foram o caminho de um dia e retornam esse caminho de um dia à procura de Jesus, procurando encontrar Jesus com alguma das pessoas. Agora, trazendo essa aplicação para a nossa realidade, às vezes com certeza, em algum momento das nossas vidas, nós talvez tenhamos perdido Jesus, ou a humanidade está perdendo Jesus, deixando Jesus, esquecendo Jesus, indo para as suas celebrações ou retornando das suas celebrações sem ter Jesus ou sem ter a presença de Jesus, que é a mais importante. Precisamos ter esse cuidado, principalmente aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem ter Jesus. Por quê? Porque Maria e José pensavam que Jesus estava com eles, mas Jesus já não estava mais com eles, já não estava mais no meio deles. E a gente também nós não podemos terceirizar a responsabilidade que é nossa para o outro. Porque às vezes nós pensamos que Jesus está com o outro. Eu não tenho Jesus, mas talvez Jesus está com a minha família. Eu não tenho Jesus, mas talvez Jesus, penso eu, estar na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha esposa, com o meu filho, com um parente, com um amigo, com um líder de uma religião. Eu penso que Jesus está com ele ou com eles e fico numa posição, numa situação de tranquilidade, mas ao lermos o texto a gente percebe que Jesus também não estava com nenhuma dessas pessoas. Então a responsabilidade que é minha, quando eu passo ela para o outro, pensando que Jesus está com o outro, e eu vou procurar para encontrar Jesus no outro, talvez eu também não estou encontrando Jesus nas pessoas próximas de mim. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque falamos muito de Jesus, mas vivemos muito pouco Jesus. Falamos muito de Jesus, mas quase nada colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Agora a responsabilidade é nossa de encontrarmos Jesus, porque fomos nós que o perdemos. E a gente só perde aquilo que a gente tem. Então estou falando para pessoas que um dia tiveram Jesus em suas vidas, mas por algum descuido, por algum contratempo, por alguma situação perderam e deixaram Jesus. E nós precisamos fazer essa análise, nós precisamos fazer esse exame de: será que Jesus está com a gente? Será que Jesus está comigo? Corrigindo aqui, nem Jesus está com a gente. Será que Jesus está comigo? Porque eu não posso pensar que Jesus está no outro. Jesus, ele deve estar primeiramente em mim, comigo, na minha vida, retornando comigo para a minha casa, que era o que Maria e José estavam fazendo. Eles estavam retornando de uma festa espiritual, a celebração da Páscoa, mas sem Jesus. E como eu disse, trazendo a aplicação para a nossa vida, para o nosso cotidiano, às vezes vamos para as nossas celebrações, vamos para as nossas reuniões, vamos para o nosso local de culto, de espiritualidade, buscando encontrar Jesus e a presença de Deus,
celebramos, realizamos os nossos ritos, os nossos cultos, as nossas orações, preces, leituras. E quando retornamos para a nossa casa, estamos retornando sem aquele que nós nos referimos. Estamos retornando sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus. Agora, será que isso faz sentido? Será que esse texto se aplica aos dias de hoje? É muito importante termos esse senso crítico. Será que essa é uma verdade nos nossos dias? Será que isso tem acontecido? Porque o nosso país é um país cristão. O nosso país é um país, por maioria, cristã, que acredita em Deus, que tem a Bíblia como um livro de fé. E dizemos o tempo todo e falamos o tempo todo sobre Deus, sobre Jesus, sobre religião, sobre espiritualidade. Mas essas coisas só estão na nossa boca, não estão na nossa vida, nem nas nossas atitudes e práticas. Porque se elas estivessem, a realidade que nós vivemos seria diferente. O mundo que nós vivemos, ou o Brasil que nós vivemos, ou a cidade em que nós vivemos seria diferente. Se o país que nós vivemos é um país cristão, como que os índices de criminalidade só aumentam? Como que os índices de corrupção, de todos os tipos de abusos, de criminalidade, de crueldades, de males possíveis, como que esses números crescem? E os números de cristãos, daqueles que acreditam em Deus, crescem também. Não faz muito sentido. Se o número de cristãos cresce, a violência deveria cair. Se o número daqueles que se dizem praticantes de uma fé, de uma religião, que até o momento as religiões que nós conhecemos e que são praticadas no nosso país de modo geral não pregam a maldade, não pregam a criminalidade, não pregam a violência, não pregam a corrupção. A gente não vê eles pregando isso. Se eles não pregam isso e os números crescem de fiéis, como que a maldade está crescendo? Como que os males permanecem crescendo cada vez mais e de forma exponencial? É porque talvez nós vivemos ou estamos pensando que temos Deus e Jesus na nossa vida, mas já o deixamos há muito tempo. Só estamos vivendo a superficialidade da religião, pensando que Deus está comigo, Jesus está comigo. Só que Jesus não está mais com a gente. Jesus foi deixado por nós. Temos Ele apenas com a nossa boca. Temos Ele apenas no nosso discurso religioso, político, para os nossos próprios interesses. Mas não temos mais Ele na nossa vida. Não estamos voltando com Jesus para a nossa casa. Estamos indo para as nossas celebrações e voltamos vazios. Voltamos sem a presença de Deus, não voltamos preenchidos. Então é necessário fazermos o caminho de volta para encontrarmos Jesus, não em um lugar, não com pessoas, porque você não vai encontrar Jesus com pessoas. Você pode até ver flashes de Jesus, partes de Jesus, mas Jesus de fato você encontrará dentro de si. É nesse caminho de volta. Para eu ter Jesus, eu preciso fazer este caminho. Não vai ser alguém que vai chegar e vai falar: olha,
Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está acolá. Não, eu preciso encontrá-lo. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se lhe é aberto. Isso é uma atitude do indivíduo, daquele que deseja ter Jesus na sua vida. Então, se nós desejamos, se nós queremos ter Jesus na nossa vida, esse trabalho de tê-lo é meu, de encontrá-lo é meu, de ter a sua presença novamente na minha vida é eu. E eu não encontrarei Jesus na religião. Eu encontrarei Jesus quando eu fizer esse caminho de volta, de retorno, de busca, de procura aqui dentro de mim. Porque você poderá procurar Jesus em todos os lugares, você não o encontrará em lugares. Porque Jesus diz para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram o Pai, cultuam a Deus, encontram Jesus em espírito e em verdade. Então não diz respeito a um lugar, a um grupo, a uma religião específica, a pessoas específicas, é em espírito. É aqueles que querem, é aqueles que desejam, é aqueles que buscam, eles o encontrarão. Então Maria e José retornam, fazem o caminho de volta, procurando encontrar Jesus. Nós precisamos procurar até encontrá-lo, até achá-lo, até tê-lo novamente em nossa vida. E quando eles retornam, eles encontram Jesus no templo, conversando com os mestres e os doutores da lei. Nós encontraremos Jesus quando nós tivermos o desejo de encontrá-lo na Bíblia. Ler os evangelhos, você encontrará Jesus. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Ouça menos pessoas e procure ler a Bíblia. E procure entender qual é a vontade de Deus para você. Faça você este caminho. Não deixe isso para outras pessoas, porque senão você irá se frustrar. Essa é uma missão nossa. As pessoas talvez podem até te ajudar em alguns aspectos, em alguns pontos, mas isso é um dever de cada um de nós, do indivíduo. Quando eles encontram Jesus no templo ali, após 3 dias, imagine o desespero de pais que perdem o seu filho e o procuram por 3 dias. Coloque-se no lugar de um pai, de uma mãe que perde o seu filho, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, que ainda tinha esse adendo, essa maior preocupação ainda, que era filho deles, mas era filho de Deus. Então, quando eles encontram Jesus, eles se sentem aliviados, eles ficam maravilhados, eles descansam. Eu imagino o alívio, o suspiro que eles não deram. Encontramos Jesus. Da mesma forma, nos sentiremos aliviados, em descanso, em paz, maravilhados quando tivermos Jesus novamente na nossa vida. Quando o encontrarmos, porque talvez o tenhamos perdido, talvez o tenhamos deixado, nós como indivíduos, mas nós enquanto cristãos, protestantes, não protestantes, católicos, independente da sua religião, talvez tenhamos o perdido, porque por diversas vezes a gente percebe textos do Evangelho no Novo Testamento, onde pessoas perderam, onde objetos foram perdidos, como uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma, e ela procura essa uma dracma até encontrá-la. Assim devemos fazer. Como um pastor que tinha 100 ovelhas, ele perde uma, ou uma se perde.
Ele vai à procura dessa ovelha perdida até encontrá-la. Como o filho pródigo que sai da casa do pai, vai para uma terra distante e ele retorna. Olha quantos textos a gente poderia aqui ficar falando. Então, se os pais de Jesus perderam Jesus, quanto mais eu e você podemos perdê-lo. Israel, como que eu perco Jesus? Quando Jesus ele deixa de ter valor e importância na minha vida, significado. Quando eu deixo ele de lado, não participa mais das minhas decisões, da minha vida. Não vejo mais os seus ensinamentos nas minhas práticas, nas minhas falas, nas minhas atitudes. Às vezes só falo no seu nome, mas não vivo a eficácia do seu ensinamento. Certamente você conhece alguém assim, que só fala no seu nome, mas não vive mais os seus ensinamentos. Não transparece o Evangelho nas suas atitudes, nas suas práticas. Pessoas que só falam de Jesus, mas não se parecem com Jesus. É o que mais vemos por aí. Muitas pessoas, muitas aos baldes, que se reúnem em nome de Jesus, mas Jesus já não está ali mais presente, porque elas não vivem os seus ensinamentos. E tem um texto em Apocalipse que João escreve para uma das igrejas dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Quem está falando é Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. É um texto de advertência que Jesus está falando com uma igreja que o deixou de fora, onde ele não mais participa do grupo desta igreja, não está mais presente porque as pessoas o deixaram do lado de fora. Talvez tenhamos deixado Jesus do lado de fora das nossas celebrações, dos nossos cultos, das nossas reuniões, dos nossos momentos. Falamos no seu nome, mas ele não está mais presente. E ele está do lado de fora batendo e nós não estamos ouvindo. Então é necessário encontrarmos a Cristo, encontrarmos Jesus. Fazermos esse caminho de volta, identificarmos que se eu perdi Jesus, eu preciso encontrá-lo. Eu preciso achá-lo. Eu preciso tê-lo novamente em minha vida. Buscarmos enquanto podemos achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Esse é o nosso momento. Isso é o que nós precisamos fazer. Se você pertence a um grupo religioso ou não, tenha Jesus na sua vida. Tenha as práticas de Jesus na sua vida. Creia no seu nome, mas viva os seus ensinamentos. Assim, certamente teremos Jesus na nossa vida. Teremos Jesus nas nossas práticas, na nossa família. O teremos de volta. Ficaremos maravilhados ao encontrá-lo novamente. Eu desejo do fundo do meu coração que a gente possa fazer esse caminho de volta, como o filho pródigo o fez, porque ele sabia onde encontrar o Pai. Nós sabemos onde encontrarmos a Deus. Deus ele não despreza nenhuma pessoa que o invoca com sinceridade, com verdade. Por mais que essa pessoa não saiba fazer uma prece e fazer uma oração. É o que eu sempre digo. É essas pessoas que dizem: Israel, eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei falar com Deus. Quando elas falam, são as pessoas mais sinceras, porque elas não são influenciadas pela religião, pelas vãs repetições, por palavras de sabedoria. Elas falam com o coração, elas falam com verdade. E é isso que Deus,
Ele quer da gente que nós falemos com Ele com verdade, com sinceridade. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se lhe é aberto. Aquele que pede, recebe. Então, vamos fazer esse caminho de volta, meus irmãos. Vamos encontrar Jesus. Vamos tê-lo novamente na nossa vida, na nossa família. E vamos levá-lo para a nossa casa. Quando José e Maria encontram Jesus, eu tenho certeza que eles o abraçaram, que eles o beijaram, que eles ficaram contentes. A paz voltou a reinar e daí então eles voltaram para sua casa com a presença de Jesus. E nunca mais a gente vai perceber nos textos dos evangelhos eles perdendo Jesus. Que Deus te abençoe. Você possa, juntamente comigo, colocar esse texto em prática, colocar esse ensinamento em prática. Sejamos pessoas melhores. Sejamos homens e mulheres melhores. Porque é o que o Evangelho de Jesus Cristo nos propõe. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Paz e bem.